A gente continua em Brasília para falar novamente da avaliação que o mercado financeiro faz da política brasileira. De volta aqui o repórter André Anelli. E você já informou hoje, não é, André, que os analistas não estão aprovando a gestão de Lula para o mercado, pelo menos. Agora, quem serão os principais nomes da corrida eleitoral pela presidência em 2026, André? Pois é, Tiago, 70% dos entrevistados disseram acreditar que o presidente Lula será candidato em 2026, mas sem ele, 82% disseram que o candidato governista será o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Geraldo Alckmin, o atual vice-presidente da República, ministro da Indústria, Comércio e Serviços, foi citado como o segundo herdeiro mais provável, com 10% dos palpites. Do outro lado, se o ex-presidente Bolsonaro permanecer inelegível, 78% dos entrevistados disseram que o candidato da direita será o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, foi o segundo mais lembrado, com 9% das citações. A gente relembra que essa pesquisa foi feita pelo Instituto Quest, a pedido da Genial Investimentos, com entrevistados consultados entre os dias 29 de novembro e 3 de dezembro. Foram 105 entrevistados de forma online, todos eles representando de alguma forma o mercado financeiro. Tiago. Ainda tem muito tempo, mas claro que o mercado já está especulando e de olho em 2026, e a reportagem da Jovem Pan também. André Anelli, bom trabalho para você. Bom, Dora Kramer, são alguns cenários, né? Se o presidente Lula não tentar a reeleição, ou também com a inelegibilidade de Jair Bolsonaro, um embate entre Fernando Haddad e o governador aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas. É pensar muito lá na frente ou são essas as possibilidades, Dora? Não, está todo mundo já pensando, esses nomes são os nomes que estão aí ditos, não tem novidade nenhuma. Agora, revela, o que é interessante aí é que revela um desejo, mais do que uma análise detida sobre o cenário político, porque o mercado financeiro, esse pessoal empresariado, o pessoal que eu chamo do mundo do dinheiro, nem sempre faz a melhor leitura política, né? Mas por isso que eu digo que isso reflete um desejo. É importante porque a gente vê ali quem é que tem o apoio. Mas olha, a escolha de candidatos a deputado, a presidente ou qualquer outro candidato depende das circunstâncias. Claro, a gente vai falar disso daqui até lá, porque a gente costuma dizer agora no mundo da política que 26 já começou. O ano de 25 será um ano permeado por todas as especulações relativas às eleições. Mas as articulações mesmo, as decisões, melhor dizendo, articulações começam antes, mas as decisões ficam ali para o final de 25, né? Quando se aponta o governador Tarcísio de Freitas, é uma possibilidade ali bastante remota, não só porque ele tem dito que prefere concorrer à reeleição, como tem essa decisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que mesmo inelegível, diz que vai manter a candidatura dele até o final. Ora, isso impede o governador Tarcísio de Freitas, que teria de sair em abril de 2026, e ele não vai trocar o certo, o quase certo, que é uma reeleição, pelo duvidoso, que é, de repente, não conseguir se eleger, se candidatar contrariamente à vontade do ex-presidente Jair Bolsonaro, é difícil. E tem aquela história, não é, Kobayashi, que uma possível saída do governador Tarcísio do estado, ele deve olhar para o outro lado, quem será o adversário dele. Tem esse jogo político também, mas que ele será pressionado, principalmente pelo partido dele, será pressionado pelo partido dele num sentido e por outros aliados para outro sentido, né? Eu acho interessante que a Dora fez essa leitura bem interessante, que isso demonstra muito mais um desejo do mercado financeiro, e é um desejo interessante porque coloca Haddad e Tarcísio, aquele que é o mais ao centro dos da esquerda com aquele que é o mais ao centro dos da direita. O Haddad e o Tarcísio são um pouco parecidos nesse aspecto, e talvez seja um ponto relevante para as decisões, porque se o lado bolsonarista enxergar o Haddad angariando votos ao centro, vai ver o Haddad com vantagem.
Então deveria contrapor na mesma medida, colocando alguém que também conversasse com esse centro. Imagine só o Haddad contra o Eduardo Bolsonaro, talvez tivesse dificuldades o Eduardo Bolsonaro de enfrentar o Fernando Haddad. Ou a mesma coisa o Tarcísio contra o Guilherme Boulos, talvez tivesse dificuldade o Guilherme Boulos de enfrentar o Tarcísio pelos mesmos motivos, que são aqueles que conversam com, entre aspas, os swing states brasileiros, né, aqueles mais moderados. Então é uma disputa interessante, seria uma disputa interessante se isso fosse levado a efeito daqui a 2 anos, mas está muito longe ainda. De fato, a gente tem que aguardar quais serão as decisões e muitas coisas pesarão para essa definição de quem serão os candidatos. A própria vontade do presidente, porque se o Lula estiver em condições e quiser disputar, naturalmente vai ser ele o candidato do PT. O presidente Bolsonaro hoje está fora do jogo, é inelegível, e a tendência é que se mantenha inelegível, não há nenhuma perspectiva de mudança disso no seu cenário jurídico, lá no seu recurso no Supremo Tribunal Federal. E tem, claro, também a situação de como é que vai estar a economia na ocasião, os apoios vão caminhar para que lado, enfim, tem muita coisa para acontecer ainda. Ô Dora, rapidamente, se a gente pudesse pegar uma balança, a opinião, ou pelo menos o que, no caso, o governador Tarcísio, a opinião dele, ou a decisão dele de não sair para disputar a presidência da República, numa balança, qual é a porcentagem da análise dele próprio ou da vontade dele para do partido? Olha, ninguém é candidato de si mesmo, né? Também precisa ver se ele vai ficar nos republicanos, se ele vai para o PL. Tem muitas coisas em jogo. Hoje, se você me pergunta hoje, na balança, o percentual da vontade dele é, sei lá, 95%, quase 100%. Mas isso é hoje, porque as circunstâncias mudam. As pressões, como você pontuou, as pressões também contam, exatamente, porque ninguém é candidato de si mesmo, ninguém acorda assim, eu vou ser candidato. Isso depende de uma série de circunstâncias. Agora, se uma coisa é certa, se hoje, tá, o presidente Lula fosse candidato à reeleição, certamente o Tarcísio não sairia, porque hoje há uma avaliação de que seria uma eleição com alto risco de ser perdida. E aí ele não desperdiçaria essa chance.